1 Reis, capítulo 1, a velhice de Davi. O rei Davi já estava muito idoso e por mais cobertores que pusessem sobre ele, não se aquecia. Então seus conselheiros lhe disseram: vamos procurar uma jovem virgem para servi-lo e cuidar do Senhor, o rei. Ela se deitará em seus braços e o manterá aquecido. Então procuraram em toda a terra de Israel uma jovem bonita e encontraram Abisaque de Sunem e a levaram ao rei. A jovem, muito bela, passou a cuidar do rei e a servi-lo. O rei, porém, não teve relações sexuais com ela. Adonias reivindica o trono. Por essa época, Adonias, filho de Davi e Agite, começou a se gabar. Eu assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavaleiros e também 50 homens que serviam como guarda de sua guarda pessoal, guarda de honra. Seu pai nunca havia disciplinado ele, nem sequer lhe perguntava: por que está fazendo isso? Adonias havia nascido depois de Absalão e também era muito bonito. Adonias buscou conselho com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o apoiaram em seu plano. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda pessoal de Davi se recusaram a apoiar Adonias. Adonias foi à pedra de Zoelete, perto de En-Rogel, onde ofereceu sacrifícios de ovelhas, bois e novilhos gordos. Convidou todos os seus irmãos e outros filhos do rei Davi e todos os homens de Judá, oficiais do reino. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda pessoal do rei, nem seu irmão Salomão. Então Natã foi falar com Betseba, mãe de Salomão, e lhe perguntou: você está sabendo que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei e nosso senhor Davi nem sabe? Se deseja salvar a vida dele e de seu filho Salomão, siga meu conselho. Vá depressa ao rei Davi e diga-lhe: meu senhor, o rei não jurou a mim e a meu filho Salomão, certamente que meu senhor, o rei, não jurou a mim que meu filho Salomão certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono? Então por que Adonias se proclamou rei? E, enquanto você ainda estiver falando com ele, eu virei e confirmarei tudo o que disse. O rei Davi, já bastante idoso, estava em seu quarto, onde Abisaque cuidava dele. Batseba foi até lá e curvou-se diante do rei. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: meu senhor, o senhor jurou diante do Senhor, seu Deus, que Salomão e o filho de sua serva certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei e meu senhor, o rei, nem sabe. O Senhor ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos, gordos e ovelhas e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou o sacerdote Abiatar e Joabe e o comandante do exército, mas não convidou seu servo Salomão. Agora, ó meu senhor, o rei, todo Israel espera que o Senhor anuncie quem o sucederá no trono. Se o Senhor não tomar uma providência, meu filho Salomão e eu seremos tratados como criminosos quando meu senhor, o rei, morrer. Enquanto ela ainda falava com o rei, chegou o profeta Natã. Os servos do rei lhe disseram: o profeta Natã deseja vê-lo. Natã entrou e curvou-se com o rosto no chão diante do rei e perguntou: meu senhor, o rei, decidiu que Adonias será o próximo rei e se sentará em seu trono? Hoje ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos, gordos e ovelhas e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Então, comendo e bebendo com ele e gritando: viva o rei Adonias! Eles estão, fazendo isso. Mas ele não convidou a mim, seu servo, nem aos sacerdotes Zadok, nem a Benaia, nem Benaia, filho de Joiada, nem a seu servo Salomão. Meu senhor, o rei, fez isso sem informar nenhum de seus conselheiros? Quem será o próximo rei? Salomão é proclamado rei. O rei Davi respondeu: chamem Batseba. Então ela voltou e ficou em pé diante dele. O rei repetiu seu juramento: tão certo como vive o Senhor, que me livrou de todos os perigos, seu filho Salomão será o próximo rei e se sentará em meu trono.
hoje mesmo, como jurei a você diante do Senhor, o Deus de Israel. Então Batseba se curvou diante do rei com o rosto no chão e exclamou: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: chamem os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele lhes disse: levem Salomão e meus conselheiros à fonte de Giom. Salomão deve ir montado em uma mula. Ali os sacerdotes Zadok e o profeta Natã o ungirão rei de Israel. Toquem a trombeta e grite: viva o rei Salomão! Em seguida acompanhem Salomão de volta para cá, e ele se sentará em meu trono. Será meu sucessor, pois eu decretei que ele reinará sobre Israel e Judá. Amém, respondeu Benaia, filho de Joiada. Que o Senhor, o Deus de meu senhor, o rei, confirme suas palavras, e que o Senhor esteja com Salomão como esteve com meu senhor, o rei, e que torne o reinado de Salomão ainda maior que o seu. Então os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, e a guarda pessoal do rei levaram Salomão à fonte de Giom, e Salomão montado na mula que pertencia ao rei Davi. Ali o sacerdote Zadok pegou uma vasilha de óleo da tenda sagrada e ungiu Salomão. Em seguida tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! E todos acompanharam Salomão tocando flautas e soltando gritos de alegria. A celebração era tão animada e barulhenta que fazia o chão tremer. Adonias e seus convidados ouviram a celebração bem na hora em que terminavam o banquete. Quando Joabe ouviu o som da trombeta, perguntou: o que está acontecendo? Por que a cidade está nesse alvoroço? Enquanto ele ainda falava, chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Entre, disse-lhe Adonias: você é um homem de bem, com certeza traz boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jonatas, o rei Davi, nosso senhor, proclamou Salomão, o novo rei. Enviou a fonte de Giom acompanhado dos sacerdotes Zadok, do profeta Natã e de Benaia, filho de Joiada, sob a proteção da guarda pessoal do rei. Salomão ia montado na mula que pertence ao rei, e Zadok e Natã o ungiram rei na fonte de Giom. Acabaram de voltar e a cidade inteira está festejando com grande alegria. E esse é o motivo de todo esse alvoroço. Além disso, agora mesmo Salomão está sentado no trono real, e todos os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e lhe disseram que o seu Deus torne a fama de Salomão ainda maior que a sua, e que o reinado de Salomão seja ainda maior que o seu. E deitado na cama, o rei curvou-se em adoração e disse: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje escolheu um sucessor para sentar-se em meu trono, enquanto ainda estou vivo, para ver isso acontecer. Então, em pânico, os convidados de Adonias se levantaram da mesa do banquete e se dispersaram. Adonias, com medo de Salomão, correu para a tenda sagrada e agarrou-se às pontas do altar. Salomão soube que Adonias, por medo, estava agarrado às pontas do altar e dizia: que o rei Salomão jure hoje que não matará a mim, seu servo. Salomão respondeu: se ele for leal, não se tocará num só fio de cabelo de sua cabeça. Mas se ele demonstrar más intenções, morrerá. Então o rei Salomão mandou chamar Adonias, e eles o retiraram de junto ao altar. Ele veio e se curvou diante do rei Salomão e lhe disse: vá para casa. Instruções finais de Davi a Salomão. Quando se aproximava o momento de sua morte, Davi deu as seguintes instruções a seu filho Salomão: vou para onde todos na terra irão algum dia. Seja corajoso e seja homem. Obedeça às ordens do Senhor seu Deus e siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo o que você fizer e por onde quer que for. Desse modo, o Senhor manterá a promessa que me fez. Se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente de todo o coração e toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. Capítulo 2
Versículo 5. Além disso, você sabe o mal que Joabe, filho de Zeruia, me fez quando assassinou 2 comandantes do exército em Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou como se fossem inimigos de guerra, mas era tempo de paz. Assim manchou seu cinto e sua sandália com sangue inocente. Faça com ele o que lhe parecer melhor, mas não deixe que envelheça e desça a sepultura em paz. Seja bondoso com os filhos de Barzilai de Gileade. Faça deles convidados permanentes à sua mesa, pois cuidaram de mim quando eu fugia de seu irmão Absalão. E lembre-se de Simei, filho de Gera, de Baurim, da tribo de Benjamim. Ele lançou contra mim uma terrível maldição quando fui a Manaim. Quando ele desceu ao meu encontro no Rio Jordão, jurei pelo Senhor que não o mataria. Contudo, esse juramento não o torna inocente. Você é um homem sábio e saberá providenciar para ele uma morte sangrenta em sua velhice. Então Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi com seus antepassados. Reinou por 40 anos sobre Israel, 7 anos em Hebrom, 33 anos em Jerusalém. Sentou-se no trono de seu pai Davi, e Salomão sentou no trono de seu pai Davi, e seu reinado foi firmemente estabelecido. Salomão estabelece seu governo. Versículo 13. Certo dia, Adonias, filho de Agite, foi falar com Batseba, mãe de Salomão, e lhe disse: Você vem em paz? Ela lhe perguntou, Você vem em paz? Sim, venho em paz, disse ele. Na verdade, tenho um favor a lhe pedir. O que é? Perguntou ela. Ele respondeu: Como você sabe, o reino era meu por direito. Todo Israel esperava que eu fosse o próximo rei. Mas a situação mudou e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor quis assim. Agora eu tenho apenas uma coisa a lhe pedir. Por favor, não deixe de me atender. O que você quer? Perguntou ela. Fale em meu favor ao rei Salomão, pois sei que ele a atenderá. Peça que ele permita que eu me case com Abisaque, a jovem de Sunem. Está bem, respondeu Batseba. Vou falar com o rei por você. Então Batseba foi até o rei Salomão para falar sobre o pedido de Adonias. O rei se levantou do trono para recebê-la e se curvou diante dela. Depois que o rei voltou a sentar-se, ordenou que trouxessem um trono para sua mãe, e ela se sentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido a lhe fazer, disse ela. Espero que não deixe de me atender. Espere que não deixe de me atender. O que é, minha mãe? Perguntou ele. Eu não recusaria um pedido seu. Ela respondeu: Permita que seu irmão Adonias se case com Abisaque, a jovem de Sunem. Como pode me pedir que entregue Abisaque a Adonias? Disse o rei Salomão. Peça de uma vez que eu dê o reino para ele. Sabe que ele é meu irmão mais velho e que conta com o apoio do sacerdote Abiatar e de Joabe, filho de Zeruia. Então o rei Salomão fez um juramento diante do Senhor: que Deus me castigue severamente se Adonias não tiver selado seu destino com esse pedido. O Senhor me confirmou e me colocou no trono de meu pai, Davi, e estabeleceu minha dinastia como prometeu. Portanto, tão certo como vive o Senhor, Adonias morrerá ainda hoje. E o rei Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada, que atacasse Adonias, e ele foi morto. Depois disse ao sacerdote Abiatar: Volte para sua casa em Anatote, você merece morrer, mas não o matarei hoje, pois você carregou a arca do Senhor soberano para meu pai, Davi, e o acompanhou em todas as dificuldades dele. Então Salomão depôs Abiatar de seu cargo de sacerdote do Senhor, e desse modo cumpriu a profecia do Senhor em Siló, a respeito dos descendentes de Eli. Olha só. Essas notícias chegaram até Joabe. Embora não houvesse apoiado a revolta de Absalão, ele tinha dado seu apoio a Adonias. Por isso fugiu para a tenda sagrada do Senhor e se agarrou à ponta do altar. Salomão soube disso e enviou Benaia, filho de Joiada, para executá-lo. Benaia foi à tenda sagrada do Senhor e disse a Joabe: O rei ordena que você saia. Não, respondeu Joabe, vou morrer aqui. Então Benaia voltou ao rei e lhe contou o que Joabe tinha dito.
Faça o que ele diz, respondeu o rei. Mate-o ali junto ao altar e sepulte-o. Assim removerá de mim e da família de meu pai a culpa pelos crimes injustificados que Joabe cometeu. O Senhor o punirá por sua culpa no assassinato de 2 homens, mais justos e melhores que ele. Sem que meu pai soubesse, Joabe matou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jéter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre Joabe e seus descendentes para sempre, e que o Senhor conceda paz a Davi e seus descendentes, sua dinastia, seu trono e seu trono para sempre. Benaia, filho de Joiada, voltou à tenda sagrada e matou Joabe, que foi sepultado em sua casa no deserto. Então o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, comandante do exército, em lugar de Joabe, e o sacerdote Zadok em lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe disse: construa uma casa em Jerusalém e more aqui. Não dê um passo fora da cidade para ir a qualquer outro lugar. No dia em que sair e atravessar o vale de Cédron, certamente morrerá e será responsável por sua própria morte. Simei respondeu: sua sentença é justa. Farei o que o meu senhor, o rei, ordena. Simei morou em Jerusalém durante muito tempo. 3 anos mais tarde, porém, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Quando alguém disse a Simei onde eles estavam, ele selou um jumento e foi até Gate procurá-los. Ao encontrá-los, levou de volta a Jerusalém. Salomão soube que Simei tinha saído de Jerusalém e ido a Gate e voltado. O rei mandou chamá-lo e perguntou: não o fiz jurar pelo Senhor e não o adverti de que não fosse a lugar algum, pois do contrário certamente morrerá? Ou certamente morreria? E você respondeu: sua sentença é justa e farei o que ordena? Então por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu à minha ordem? O rei também disse a Simei: certamente você se lembra de todas as maldades que você fez a meu pai Davi. Que o Senhor faça esse mal recair sobre sua cabeça. Mas que eu, o rei Salomão, receba as bênçãos do Senhor e que sempre haja um descendente de Davi neste trono, na presença do Senhor. Então, por ordem do rei, Benaia, filho de Joiada, levou Simei para fora e o matou. Assim o reino de Salomão foi firmemente estabelecido. Amanhã nós vamos continuar essa leitura, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz, que o Senhor te toque neste momento. E lembre de convidar alguém, sempre para ler junto com você, pois essas leituras têm sido uma grande bênção. Deus te abençoe e fique na paz.